Olá, caros colegas, amigos, estudantes, concurseiros. Vamos iniciar hoje o curso Resolvendo Questões sobre Atos de Ofícios. Nós sabemos que atos de ofício são cobrados aí, colocados em editais de diversos concursos em nosso Brasil. Atos de ofício, nós temos aí dentro os termos processuais cíveis, os termos processuais criminais, né? E também o estudo de provimentos. O que eu quero deixar para vocês é que a minha intenção é esgotar praticamente todo o conteúdo relacionado em atos de ofício, que são cobrados nos principais concursos para cargo público. Mas para isso, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês que estão divulgando esse nosso trabalho, a vocês que são parceiros desses meus cursos que estão aí divulgados em minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Agora, continue. Eu agora vou trabalhar com esse projeto da seguinte forma. De acordo com, eu vou publicar as primeiras aulas. Caso o curso tenha alcançado o objetivo, qual objetivo? Atendido o maior número possível de alunos, aí eu estarei dando continuidade e aperfeiçoando o curso cada vez mais. Inicialmente, para esses de atos de ofício, já estão prontas 60 questões. E tenho muito mais. Aí vai depender da cobertura, como os alunos irão receber esse curso. Mesma coisa é os outros que estão aí disponíveis na minha página. Poderei completá-los, poderei reforçá-los, aumentar o número de questões de acordo com o acesso dos alunos. Eu agradeço a vocês, nós estamos aí, já superamos a casa de 8.000 visualizações, né? Eu espero que nós possamos caminhar cada vez mais, cada curso tem que ter um número de visualização para a gente alcançar o objetivo. Então faça isso, divulgue esses cursos. Você tem o Face, convide o professor. Se você já tem um professor, divulgue o Face, compartilhe, mande para colegas que estejam estudando. O objetivo é nós fazermos uma corrente forte de estudos, eu juntamente com vocês. Eu quero ver vocês ocupando o cargo público desejado, almejado por cada um. Então, que Deus abençoe o nosso trabalho. Vamos iniciar hoje estudando atos de ofício. A pedido de alunos, né, eu vou resolver as primeiras questões falando das centrais de mandados e outros, sempre comentando e fazendo o máximo possível para colaborar com os estudos de vocês. Meus caros, essa primeira questão, nós vamos falar um pouco sobre centrais de mandatos. É importante que nesse primeiro bloco, nesse primeiro estudo, eu trabalharei com o provimento 161/2006 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Meus caros, as centrais de mandados, elas têm por objetivo melhorar. O objetivo das centrais de mandato é melhorar a produtividade dos oficiais, melhorar a produtividade dos oficiais, dar mais celeridade e eficiência no cumprimento dos mandatos. É evitar, caros colegas, que um mesmo oficial de justiça tenha de circular por diferentes distantes regiões, por diversas vezes, fazendo o mesmo percurso
de outros oficiais, para cumprimento da mesma finalidade. É evitar perda de tempo. É efetuar o trabalho com eficiência e celeridade. Vamos para a primeira questão. É a atribuição do servidor responsável pela central de mandados acompanhar as atividades da central em sintonia com a direção do Tribunal de Justiça. Meus caros, está errado a questão de número 1. Por que, professor? Porque o artigo número 105 do provimento 161 da Corregedoria Geral de Justiça diz o seguinte: acompanhe comigo. As atribuições da Central de Mandados, instituída na comarca de Belo Horizonte, serão cumpridas nas comarcas do interior pela contadoria, tesouraria ou por servidores designados pela direção do fórum. Então, o artigo 105 do provimento 161 de 2006, ele não diz pela Corregedoria Geral de Justiça. Dispõe que são atribuições do servidor responsável pela central de mandados acompanhar a atividade da central de mandados em sintonia com a direção do foro. Em sintonia com a direção do foro. Acompanhe. São atribuições das centrais de mandados receber os mandados assinando o protocolo da Secretaria de Juízo, entregar aos oficiais de justiça mediante carga os mandados distribuídos. Novamente a questão de número, a atribuição do servidor responsável pela central de mandados acompanhar as atividades em sintonia não é com o diretor do Tribunal de Justiça, mas sim em sintonia com a direção do foro. Questão de número 2. Então, a questão 1 está falsa. Questão 2. Os oficiais de justiça serão designados para servirem em diversas regiões, conforme escala elaborada pela central de mandados. A questão de número 2 está correta. Diz o artigo 107 do provimento 161/2006. Os oficiais de justiça serão designados para servirem nas diversas regiões, conforme escala elaborada por quem? Pela central de mandados, submetendo-se disciplinariamente, são submetidos à direção do foro. Questão 2 está verdadeira. Questão 3. Receber os mandados assinando o protocolo da Secretaria de Juízo e entregar aos oficiais de justiça, mediante carga, os mandados distribuídos são atribuições do servidor responsável pela central de mandados. Meus caros, a questão de número 3, ela está falsa devido ao final do seu enunciado. Na verdade, essas atribuições não são
do responsável pela central de mandados, mas sim são atribuições das centrais de mandados. Assim diz o inciso 1 e 2, 1 e 2 e 3 do artigo 106 do provimento 161 de 2006. São atribuições das centrais de mandados receber os mandados assinalando o protocolo da Secretaria do Juízo, entregar aos oficiais de justiça, mediante carga, os mandados distribuídos. 3. Receber os mandados devolvidos pelos oficiais de justiça, entregando-os à respectiva Secretaria de Juízo até a data designada para os atos processuais a que se refiram, observando os prazos especificados para cumprimento dos respectivos mandatos. Então, essas atribuições não são do responsável pela central de mandados, mas sim pelas centrais de mandados. Meus caros, as atribuições do responsável pela central de mandados, elas estão presentes no parágrafo único, do artigo 106. Acompanhe comigo. São atribuições do servidor responsável pela central de mandados. Inciso 1. Acompanhar as atividades da central de mandados em sintonia com a direção do foro, sugerindo alternativas para a melhoria dos serviços prestados. Inciso 2. Dirigir os serviços a cargo dos oficiais de justiça e demais servidores afetos ligados à central de mandados. Inclusive, supervisionar a organização de escala de férias, para não dar problema e nem faltar oficial. B. Sugerir instauração de expediente administrativo para averiguar a incapacidade física ou moral do servidor. Letra C. Sugerir ao diretor do foro a suspensão da marcação do período de férias de servidor que se encontrar injustificadamente em atraso com o acúmulo serviço até sua regularização. Preste atenção que é injustificadamente, porque se for justificado, não há que se falar em suspensão da marcação de férias do servidor. Questão de número 4. Ao oficial de justiça é facultado o cumprimento dos mandados que eles forem entregues. Será que é isso? O que é facultado? É poder ou não? Fica ao seu mero prazer. Está errada a questão de número 4. Acompanhe comigo o que diz o artigo 108, parágrafo 1. Os oficiais de justiça, em substituições eventuais ou de férias, deverão cumprir todos os mandados que eles forem entregues naquele período. Questão de número 5. Com relação à ordem de preferência para o preenchimento de vagas por região, não faz parte. Esta questão, ela está pedindo
a alternativa que não faz parte da relação de preferência para o preenchimento de vagas por região. Então vamos lá. Alternativa A: maior tempo de lotação na central de mandados. Alternativa B de bola: maior tempo de serviço no cargo. Alternativa C de casa: residir em regiões consideradas zona rural. Alternativa D de dado: residir em região em que existir vaga. Alternativa E: desempate em favor do servidor mais antigo. Nós estamos procurando a alternativa incorreta. E a alternativa incorreta é a letra C. Anote aí, letra C de casa. É fácil, basta você verificar lá no seu artigo 107 do provimento 161/2006, parágrafo 3º, que diz o seguinte: atendidos requisitos legais, será obedecida a seguinte ordem de preferência para o preenchimento de vagas. Inciso 1: maior tempo de lotação em central de mandados. Inciso 2: maior tempo de serviço no cargo. Inciso 3: residir na região em que existir a vaga. Inciso 4: desempate em favor do servidor mais idoso. Não há previsão quanto a residir em regiões consideradas zona rural. Então, a questão de número 5 é a letra C de casa. Questão 6. O diretor do foro, a critério do Corregedor-Geral de Justiça, poderá alterar para mais ou para menos o número de vagas. Meus caros, a alternativa está errada, porque não é ao critério do Corregedor-Geral de Justiça, mas sim ao seu critério. É o que diz o artigo 107, parágrafo 5, inciso 5, que diz o seguinte: a seu critério, o diretor do foro poderá alterar para mais ou para menos o número de vagas por região, de acordo com a necessidade do serviço, devidamente comprovada pela central de mandados. Então, não é a critério do Corregedor-Geral de Justiça, mas sim ao próprio critério do diretor do foro. Questão de número 7. Acompanhe comigo. Questão de número 7. É facultado ao Serviço Auxiliar de Distribuição reter quaisquer documentos destinados à distribuição que ele deve ser feita em ato contínuo e em ordem rigorosamente sucessiva à proporção que lhe forem apresentadas. Muito bem. A questão de número 7, ela está errada, porque não é facultado, é proibido. É o que diz o artigo 110. É proibido ao Serviço Auxiliar de Distribuição reter quaisquer documentos destinados à distribuição que deve ser feita em ato contínuo e em ordem rigorosamente sucessiva à proporção que lhe forem apresentadas. Nós vamos encerrar esse vídeo. No próximo, nós daremos continuidade ao curso de resolução de questões sobre atos de ofício. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de nós,
Até o próximo encontro, iniciando pela 8ª questão.